Olá, sou a doutora Paula Ismânio, sou gestora da cardiologia do Fleury e vou falar sobre um assunto muito importante, doença cardiovascular na mulher. Apesar do avanço no diagnóstico e no tratamento da doença cardiovascular no mundo, a primeira causa de mortalidade continua sendo a doença isquêmica cardíaca. No Brasil, esse cenário não é diferente. Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia e do Global Burden of Disease Study, realizado em 2017, mostram que a doença isquêmica cardíaca também, desde sempre e continuamente, é a primeira causa de morte no Brasil. Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostram, por exemplo, que desde o primeiro dia do ano de 2020 até o dia 17 de setembro, quando eu fiz essa busca, quase 300 mil mortes eram de causa cardiovascular, sendo que no dia 17, então, ou seja, em um dia, mais de 1.000 mortes, ou em torno de 1.000 mortes, porque eu fiz essa busca, ainda não havia terminado o dia, eram decorrentes de doença cardiovascular. Sendo que um número expressivo destes eventos, mortalidade, infarto, acabam sendo a primeira manifestação. Muitas vezes não há avisos, né? Ou quando há, as pessoas não prestam atenção e não buscam avaliação médica para tentar mudar esse cenário. O que podemos observar também é que em ambos os sexos a doença cardíaca é a primeira causa de morte, também na mulher. E esse fato não é do conhecimento da mulher, né? A mulher está acostumada a fazer prevenção ginecológica para câncer de mama, anualmente vai ao ginecologista e avalia toda a parte ginecológica, mas a mulher não vai ao cardiologista. E apenas os levantamentos da Sociedade Americana de Cardiologia, que começaram a se intensificar desde a década de 90, né, começaram a informar através de sites, descrevendo sintoma, grupos para estudar a doença cardiovascular na mulher, Go Red for Women, Women's Heart Foundation, enfim, com todas essas informações disponíveis, mesmo assim, apenas 56% das mulheres sabem que a responsável pela mortalidade, a maior responsável, é a doença cardiovascular, né? Dados mostram que no ano de 17, 1 em cada 5 mulheres morriam de causa cardiovascular. O fato é que precisamos divulgar isso, não apenas como as organizações europeias, americanas, mas também no Brasil, precisamos fazer uma divulgação intensa sobre isso. Quando se comparam, por exemplo, mulheres, né, mortalidade independente da etnia, enfim, do local de nascimento, mas quando se compara, por exemplo, com câncer de mama, a doença cardiovascular tem uma mortalidade muito superior à mulher. Existem algumas diferenças em relação ao homem, tanto na fisiopatologia quanto nos sintomas, na forma de descrever os sintomas, né, que na mulher são um pouquinho mais atípicos, podem vir como uma falta de ar, um cansaço exacerbado, não necessariamente com dor no peito, né? Os fatores de risco tradicionais são os mesmos, mas na mulher existem outros fatores não tradicionais que vêm sendo cada vez mais conhecidos, e o prognóstico na mulher também é bastante ruim. Como se podem ver nessa atualização agora das diretrizes da doença cardiovascular da mulher, publicada em 2020, os fatores de riscos tradicionais são bastante importantes, todos já conhecidos, né? Hipertensão, diabetes, tabagismo, dislipidemia, histórico familiar, sedentarismo, enfim. Outros fatores são também bastante importantes, como alguns eventos adversos durante a gestação, efeitos cardiotóxicos de tratamento quimioterápico, enfim, doença renal, alguns fatores hormonais também, como ovário policístico, e algumas determinantes sociais, como raças, né? Por exemplo, algumas etnias têm maior prevalência porque os fatores de risco são maiores, como, por exemplo, nos afrodescendentes, e fatores sociais, psicossociais também, como depressão, ansiedade, exercem influência muito importante, promovendo uma inflamação no endotélio e fazendo com que haja disfunção endotelial, doença de microcirculação e muitas vezes a doença cardiovascular, a isquemia, tem esta causa como vamos ver a seguir.
Falando um pouquinho sobre a fisiopatologia, vejam que os vasos das mulheres são menores, né? São mais estreitos e mais tortuosos. Quando se fala do evento isquêmico agudo, na mulher, ele é mais ocasionado por erosão de placa e no homem por ruptura de placa. E como nós vemos aqui, a mulher ela é mais sujeita à doença não obstrutiva coronariana, né? E os homens mais por obstruções nas artérias coronárias. Esse estudo mostrando mais de 11 mil pacientes de 98 a 2009 com dor precordial conseguem comprovar que, por exemplo, no homem, a principal causa da dor precordial é a doença obstrutiva coronariana. Na mulher, principalmente a doença não obstrutiva. O fato é que a isquemia miocárdica ela pode ser promovida por outras coisas que não a estenose coronária, como vasoespasmo, inflamação, disfunção endotelial, alterações na coagulação, disfunção microvascular. Sendo que os fatores de risco tradicionais, como já descrito, são os mesmos, alguns com mais peso, como diabetes, tabagismo, enfim, e os fatores de risco não tradicionais são muito importantes de serem identificados e dessas mulheres serem acompanhadas para que a gente possa reverter esse cenário. Vejam quando se observa o fluxo das coronárias, a reserva de fluxo, né? Vejam que aqui no homem, em geral, ela está diminuída por obstrução vascular e na mulher, possivelmente, né, com grande frequência, não por obstrução nas artérias coronárias. Sendo que o tratamento medicamentoso é importante nos dois sexos, quando há estenose das artérias coronárias, tem-se a revascularização percutânea ou cirúrgica, entretanto, os eventos são, inclusive, maiores no sexo feminino. Quando se observa que quando a reserva de fluxo abaixa é menor que 2, também os dados mostram que há mais eventos, que o prognóstico é pior na mulher. Então, com todo esse conhecimento, vem já de algum tempo para cá, mudando o foco. Hoje nós não procuramos mais apenas doença coronária obstrutiva, e sim doença isquêmica cardíaca, porque nós sabemos que o prognóstico na mulher, independente de ter ou não estenose nas artérias coronárias, é ruim. Então, passamos a investigar a presença de isquemia. É muito importante que seja feita uma identificação precoce dos sintomas, uma estratificação de risco adequada, para que se possa prevenir de forma precoce, né, realizando avaliações diagnósticas, quando necessárias, para que a gente possa mudar esse cenário. O que nós precisamos estratificar o risco é para saber qual categoria a mulher se encontra, para verificar qual é a porcentagem de evento cardiovascular em 10 anos. E isso, né, por exemplo, a maioria das diretrizes, mas, por exemplo, as mais recentes aqui da Sociedade Europeia de Cardiologia, mostram que quando a gente leva em consideração o tipo do sintoma, a idade da mulher, né, esse homem ou mulher, nós conseguimos avaliar, fazer uma probabilidade pré-teste para se ter a doença arterial coronariana. Sendo que outros fatores aumentam este risco ou diminuem. Por exemplo, uma mulher com eletrocardiograma ao esforço, né, normal, score de cálcio 0, nós vamos falar depois um pouquinho sobre esses métodos, tem um risco menor, né, sendo que mulheres com vários fatores de risco presentes, alterações no eletrocardiograma basal, sintomas e sinais de disfunção ventricular esquerda, alterações no eletrocardiograma de esforço e com score de cálcio elevado, tem uma probabilidade pré-teste maior. Bom, enfim, eu resumo dizendo que os dados já mostram que a doença cardiovascular também é a primeira causa de morte na mulher, e a mulher precisa ter conhecimento sobre esse fato, nós precisamos investir numa comunicação maior, sendo que é muito importante atuar ativamente em prevenção primária, como mudança de hábitos de vida, aumento de atividade esportiva, controle dos fatores de risco, dieta mais adequada, sugerir ativamente que se pare o tabagismo. Também outros fatores são importantes que a gente tem que estar consciente e levar em consideração, como a mulher com diabetes gestacional, hipertensão gestacional, ovário policístico, doenças autoimunes, tem maior predisposição de
ter doença isquêmica cardíaca e eventos, realizar uma boa e adequada abordagem diagnóstica para que a gente possa, então, saber intervir antes de que esses eventos apareçam. Bom, muito obrigada pela participação. Meu nome é Paola Ismânio e eu deixo o meu contato aqui para vocês. Se tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Um abraço.